Olá, boa noite para vocês. Como estão as coisas por aí? Expectativas boas? Como é que tá as coisas? Olha, hoje eu tive uma resposta numa caixinha de uma pessoa que estava muito feliz porque tá de férias, né? Meu Deus, que maravilha! É sensacional, né, gente? A gente para ficar bem precisa de férias, não é? Não quer dizer uma viagem maravilhosa, caríssima, não. A gente só precisa descansar. E às vezes nem precisa viajar, né? Então é isso. Vamos cuidar de nós. E hoje nós estamos aqui para aprender uma coisa muito importante. E aí eu te pergunto: você tem conseguido o que você quer com seu companheiro, com seu marido? Porque hoje eu vou te ensinar o jeito certo de você falar para conseguir as coisas que você quer, tá bom? Então fica aqui comigo que vai ser muito bacana e você vai aprender muitas coisas. Meu nome é Adriane Gonçalves, sou a criadora, né, da Escola do Relacionamento. Então estamos aqui para te ajudar, certo? Boa noite, sejam todas muito bem-vindas. Deixe-me ver quem tá aqui. Ellen. Gente, muito bom você estar aqui. Quanto tempo. Que bom, seja bem-vinda. Bom, então vamos lá, né, gente? Se você não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, se inscreve, dá um joinha nos vídeos, tá bom? Isso é muito importante para que o YouTube distribua esses vídeos com mais frequência e para mais pessoas. Dessa maneira, são vídeos gratuitos que a gente pode ajudar um número maior de pessoas, não é certo? Outra coisa, se você está assistindo pelo Instagram, clica aqui no aviãozinho aqui do lado direito embaixo, tá bom? E faz uma coisa, convida uma, duas, quantas amigas você quiser que estão com problemas no relacionamento para aprender o que eu vou ensinar hoje, porque realmente vai fazer uma diferença na sua vida e na vida delas, ok? Vamos lá então, vamos dar início a esse tema que eu acho muito importante e é algo que realmente transformou a minha vida e o meu relacionamento. Então, eu vou passar isso para vocês hoje, tá bom? Uma coisa que, na verdade, parece que eu não tinha percebido ainda, e depois que eu descobri, parece que descortinou o mundo assim à minha frente. É a questão de falar com o marido ou com o companheiro sem julgamento. Porque, na verdade, a gente não percebe que a gente está julgando, a gente não percebe o nosso rosto, sabe? A nossa expressão que muda completamente quando a gente está julgando. O nosso pensamento, quando você, não concorda com algo que ele está falando, ou não aprova, o nosso rosto, a nossa expressão, ela muda sem que a gente nem perceba. Só que as pessoas que estão nos olhando, elas percebem, né? E assim, é muito importante, porque a reação dele, sabe, em relação a qualquer coisa, ela é às vezes mais pura, né? Ele tá sendo sincero com alguma coisa e a gente já tá julgando ele. Mas isso é do ser humano. Acontece. As pessoas têm esse hábito, esse costume mesmo de ficar julgando as outras pessoas. E isso é uma das coisas que interfere o relacionamento de uma forma muito negativa, quando você julga. Quando ele fala e você já tá julgando ele, falando, ah, meu Deus, já vem ele de novo com as ideias malucas, né? Agora, quando você não julga, quando você fica aberta para ouvir o que ele tá falando, sem julgar, sabe, antes dele terminar de falar, isso muda tudo no relacionamento. Porque ele sente que ele está sendo julgado. E aí, quando você não julga, ele se sente bem, ele se sente tranquilo em falar aquilo que ele está pensando, o que ele está achando, qual que é a opinião dele. E aí, gente, ele continua falando. Ao passo que quando eu julgo ele, mesmo que inconscientemente, né, o meu semblante muda. E o que acontece com isso é que às vezes ele para de falar.
ele começa a não falar mais as coisas, a não dar mais opiniões sobre as coisas. E aí a gente não sabe, gente, por que que ele tá tão distante, né? E é exatamente por isso. Porque às vezes ele não quer o julgamento. E a gente também, muitas vezes, a gente não quer, né? Muitas e muitas vezes alguém julga a gente tem raiva, a gente fica de mal, né? Quando a gente é criança, a gente fala isso, a gente fica de mal de certas pessoas, ou seja, fica chateada, magoada, fica evitando. Então vamos ter cuidado com isso, né? Ficar julgando, sabe? A gente tá falando aqui do relacionamento, mas em qualquer relacionamento. O relacionamento amoroso, principalmente, né? Ficar julgando ele e jogando na cara dele que ele não fez isso, que ele não fez aquilo, que ele não ajuda em nada, sabe? Gente, isso é péssimo, tá? Às vezes a gente fala, mas você não faz nada que eu quero, sabe? Essas coisas assim, isso só vai afastar ele de você. E isso é de experiência própria. Eu aprendi, apliquei e fez uma diferença muito grande no meu relacionamento. E eu espero que você consiga aplicar isso e que dê certo no seu também, tá? Então, eu quero que você entenda o seguinte. O relacionamento, gente, é uma relação entre duas pessoas. Não é um jogo, não é uma competição. E isso é muito importante, porque eu vejo muitos casais competindo. Quem tá certo, quem tá errado, sabe? Então isso não leva a nada. Isso só estraga esse relacionamento cada vez mais, né? Então, a gente tem que perceber que nós não somos iguais, né? Nem eu com outras mulheres, com você, com outras mulheres, não somos iguais. Agora, com os homens ainda as diferenças são maiores. E com ele, com o seu parceiro, com o seu marido, as diferenças são grandes. Por mais que a gente tenha afinidade, que a gente faça muitas coisas juntos e que tenha muita coisa que dá certo, tem muitas coisas que pensamos diferentes. Então, o que você tem que fazer? Buscar compreender essas diferenças. E nem ser tudo do jeito dele e nem ser tudo do seu jeito. É aceitar mesmo essas diferenças e, bom, tá tudo bem se eu não penso igual a ele. Eu não tenho que pensar e ele não tem que pensar igual a mim o tempo todo, né? A gente tem que aprender a lidar com essas diferenças. Aprendendo a lidar com elas, a gente vive vários momentos mais leves, mais tranquilos, de muito mais carinho, de afeto, enfim. E aí eu falo que é o seguinte, tem uma palavra que é muito importante no relacionamento, que é a empatia. Eu preciso aprender a olhar com um olhar puro e a não julgar, né, que é o que hoje a gente está falando. Receber o que ele tem para dizer, porque muitas vezes ele só quer falar. Muitas vezes ele nem está pedindo para a gente opinião e a gente dá a opinião. Então, quando a gente tem mais empatia, mais aceitação com as diferenças, a gente realmente vai conseguir, com certeza, um relacionamento de verdade. Um relacionamento que é sincero, que é honesto, que eu posso errar, ele pode errar, que nós estamos aqui um para ajudar o outro. E não para disputar quem conseguiu mais, quem pagou menos, quem fez mais, sei lá, enfim. Não tem isso, não tem que fazer isso, né? Porque isso não vai te levar a lugar nenhum, né? Deixa eu ver quem chegou aqui. Nívia, Eliana, Lili, sejam todas bem-vindas. Boa noite para vocês, é muito bom ter vocês aqui, tá bom? Então, gente, olha, como eu já trabalho com relacionamentos, já tem 2 anos, né? Eu fui estudando e, por último, agora já postei aí a minha formação como terapeuta em relacionamentos. E é algo que a gente vai lidando e vendo as pessoas passarem, né? Uma das minhas alunas, e essa eu falo o nome dela, porque ela sempre está aqui comigo, dando depoimentos. Enfim, ela é uma pessoa que teve um resultado sensacional com o nosso curso, né? E ela é a Juliana. E a Juliana, gente, ela estava com muitos problemas no relacionamento.
Era aquela coisa que assim, ela não tinha paciência de esperar ele falar, ele começava a falar e ela já ia falando em cima. E, gente, não tem como um relacionamento dar certo desse jeito, né? A gente precisa realmente dar um passinho atrás, porque a gente gosta muito de ser ouvida, mas eles também precisam ser ouvidos. E nem sempre a gente quer ouvir, porque a gente fala muito, né? E nas aulas da escola do relacionamento, ela percebeu que ela estava errando, né? Com o que a gente foi explicando, como que funciona, ela mesma teve a consciência de parar e pensar, mas peraí, eu tô fazendo tudo errado então. Eu preciso rever, né? Justamente essa situação. Além de não esperar ele acabar de falar, aí vem naquela de que nem completou o raciocínio e ela já estava brigando e já retrucando o que ele estava falando e não vai dar certo e não é assim, querendo que as coisas fossem do jeito dela. E existe dentro desse processo aí da escola do relacionamento muitas mulheres que eu lido com elas, né, que elas fazem isso. É uma impaciência e infelizmente isso atrapalha muito no relacionamento. E a Juliana, ela começou a aplicar, né, o método da escola do relacionamento, gente. E aí foi incrível, porque ela foi mudando aos poucos, claro que não é uma mágica, né, porque exige dedicação, exige atenção, exige foco, exige paciência. E ela foi mudando o jeito dela de agir. E assim, nossa, mas ela fala de uma forma, como melhorou o relacionamento dela, porque na verdade não era só com o marido, mas com a filha, com a ajudante, com a mãe, eram vários relacionamentos que ela estava com problema. E no fim ela descobriu que ela que precisava dar um passinho atrás, esperar o pessoal falar para depois ela, né, dar a opinião dela, sabe? E a importância é a gente reconhecer que a gente precisa e pode esperar. Porque isso é ansiedade, né, gente? E o outro, cada um tem o seu tempo. Então a gente tem que aprender a lidar com o tempo dele, para que a gente consiga seguir um relacionamento que vai dar certo, que vai ser duradouro, né? No caso da Juliana, depois que ela participou, né, das nossas aulas, do método e tudo, hoje eles já melhoraram muito. Ela fala assim, mas foi muito nesse nosso relacionamento. Na verdade, esses dias mesmo eu falei com ela, né, e ela falou, olha, não é que a gente não se desentende mais, não é isso, porque os problemas continuam vindo e relações humanas, né, elas são sempre, às vezes, complexas, né, a verdade é essa. Mas eles conseguem conversar com maior tranquilidade, com mais paciência um com o outro, com maior empatia, como eu falei, sem julgamento. E aí eles conseguem, então, resolver as situações, os problemas, as dificuldades com maior facilidade, né? E com isso, o que acontece? A Juliana falou que o relacionamento dela, o casamento dela mudou da água pro vinho. E não só o casamento, mas a vida dela. A vida dela mudou. Ela, assim, abriu o olhar para um monte de coisas. Então hoje ela trabalha com outras coisas, já fez cursos, se especializou em outras coisas. Então assim, gente, é maravilhoso ver esse tipo de resultado, sabe? Porque é muito bom você ver que quando o que você ensina realmente ajuda as pessoas a mudarem de vida. E eu só tenho que agradecer por isso, né? De ter tido a oportunidade, de estar tendo a oportunidade de trabalhar com muitas mulheres e vendo resultados maravilhosos aí, né? E olha, eu sei que tem gente que fala, não tem nada disso, as coisas não são assim, sabe? Eu acho que isso não funciona, não é assim. Muitas falam, não, eu já tentei muito e não consegui. Mas eu vou te falar uma coisa, não desiste. Não desiste, porque você pode conseguir muitas mudanças no seu relacionamento. E você pode mudar de vida, tá? Eu, por exemplo, eu salvei o meu casamento com muitas coisas que eu aprendi e que eu compartilho com as alunas no nosso método, né, da escola do relacionamento, certo? Tem uma coisa, gente, que a gente tem às vezes o hábito de fazer e é péssimo, é muito ruim, sabe o que é? É falar mal dele.
Mas falar mal dele, não só para os outros, porque para os outros parece que faz crescer a raiva que a gente tá, o desconforto. Mas falar mal dele para ele mesmo, o que é isso? É ficar criticando ele, né? Falando que não fez isso, não fez aquilo, só faz tudo errado. Essas coisas assim que às vezes são crenças que a gente trouxe da nossa infância até, que a gente ouviu isso enquanto criança e a gente fica repetindo isso com as pessoas, com o marido, com amigos, com filhos, né? Então, gente, falar mal dele, pensa você, se ele chegar pra você e ficar só falando mal de você, reclamando de você, você vai querer ficar perto dele? Ninguém vai. Gente, que coisa mais sem graça é essa, não é? Então tenha cuidado com isso. Aprenda hoje o jeito certo de falar quando você quer. Dá um toque nele para ele mudar alguma coisa que ele está fazendo, né? Uma outra coisa que eu vejo que tem algumas mulheres, às vezes eu saio com amigas, com conhecidas, com parentes, né? E às vezes eu vejo elas comentando o seguinte: ah, olha só para você ver, o marido da Adriane faz isso, faz aquilo outro. E você não faz nada disso. Gente, meu Deus, isso é a pior coisa que alguém pode fazer. Porque primeiro cada pessoa é uma. Cada um tem habilidades diferentes um do outro. Então, nunca compare ele com ninguém, tá? Eu vou ensinar hoje o jeito que você faz isso de uma forma que dá certo. Porque desse jeito, isso só vai fazer ele ficar com raiva, né? E o que vai acontecer? Vocês vão brigar. Então, adiantou falar alguma coisa? Não, não adianta. Por isso a gente tem que aprender o jeito certo mesmo de falar, o jeito que vai dar certo, né? E quando vai brigando e vai discutindo por essas coisas que às vezes são até coisas bobas do dia a dia, que às vezes era só você respirar fundo e sair pra lá e largar. O que acontece? Esse relacionamento vai ficando frio, né? E aí, gente, é muito complicado, porque quando o relacionamento tá frio, acontece muito, tanto da mulher quanto do homem, às vezes, tratar mal o outro. Então, por quê? Por que acontece isso? Porque a gente tá com raiva, a gente tá achando que às vezes ele tá até traindo a gente, porque o relacionamento tá frio, não, deve ter outra, né? Por isso que tá me tratando desse jeito. E aí, gente, nesses momentos, é um momento muito delicado, é onde a gente tem que ter o maior foco e a maior atenção em cima dessas questões. Por quê? Porque tem coisas que a gente fala que magoam. E uma vez que você magoa, não esquece. Uma vez que você é magoada, você também não esquece. Então sempre lembra disso. Cuidado com o que você fala. Porque isso é muito ruim para o seu relacionamento. E na verdade é ruim para você mesmo. Porque se você magoa ele, ele vai se distanciar de você. Eu tenho certeza que não é isso que você quer. Não é verdade? Então agora eu vou te falar sobre o que você tem que fazer então, né? A forma que você tem que fazer para você atrair ele para perto de você e não o contrário, não repelir ele de você, né? Deixa eu ver aqui quem chegou. Eliette, Nath, Neide, sejam bem-vindas, boa noite para vocês, tá bom? Então vamos lá, né? Gente, a primeira coisa é o seguinte: quando a gente tá com raiva, quando a gente tá magoada, por qualquer motivo que seja, o que a gente faz? A gente só pensa nos defeitos dele. E aí o que acontece? A gente vai, quando a gente começa a pensar só nos defeitos, a gente vai, é como se você estivesse injetando raiva dentro de você. E mágoa e um monte de outras coisas ruins, né? Então, o que eu vou te falar para você fazer? Nesses momentos que você tiver com vontade de esganar ele, o que você faz? Você pensa quais as qualidades dele. Por que você escolheu ele para ficar com você? Porque se ele era tão ruim assim, você não estaria com ele, não é verdade? Você não teria escolhido ele. Pensa nisso. E outra coisa, elogia as qualidades dele. Às vezes ele tem dons, né, que você não tem, por exemplo.
Elogia isso, gente. Não precisa você ficar o tempo inteiro elogiando também, né? Ele não tá num palco pra você ficar batendo palma o tempo inteiro. Mas é importante você dar valor no que ele faz de bom. Você agradecer. Claro que, gente, não é por falsidade, não. Tem que ser do coração mesmo, né? Do fundo do coração, sabe? Seja alegre. Seja, sabe... emotiva nesse sentido, né? Mostra as suas emoções, mostra a sua satisfação todas as vezes que ele fizer algo para você, pela casa, pelos seus filhos, se você tem, pelos seus pais, né? Agradeça, sabe? Do seu jeito, não precisa falar muito obrigado por ter feito isso, não. Fala do seu jeito, dá um beijo, dá um abraço, sabe? Dá um sorriso, enfim, do jeito que você achar melhor, porque isso ajuda muito no relacionamento. O homem, ele necessita ser reconhecido, como qualquer pessoa, mas ele tem uma necessidade muito grande de que as pessoas reconheçam ele. Então, reconheça ele, porque isso vai ajudar muito no seu relacionamento, tá? Outra coisa é que tanta gente de mau humor e achando que não vai dar nada certo, né? Tanta mulher negativa por aí, gente. Seja mais positiva. Quando ele chegar perto de você para falar alguma coisa, não pense só negativo. Dá assunto para isso que ele está falando. Pergunta. Se você acha que não dá certo, pergunta. Ah, tá, então tá certo. Mas como que você acha que vai fazer isso? Como que a gente vai fazer ou você vai fazer? Porque quando você dá assunto para ele, dá corda para ele falar, aí, gente, ele tem vontade de falar as coisas com você. Se não, ele não vai querer falar com você. Ele vai querer falar com os amigos, com qualquer pessoa, menos com você. Então, pensa, como que você age quando ele chega para te falar as coisas? Já joga um balde de água fria e como que é que funciona? Porque, né, não dá. Não vai dar certo mesmo se você não tiver um jeitinho aí para olhar para isso, tá? Outra coisa, seu companheiro, gente, seu marido, ele pensa diferente de você, ele age diferente de você, ele responde as coisas diferente de você, porque ele tem uma visão diferente. Então, assim, ele vai reagir diferente porque ele interpreta as coisas de uma forma diferente. Eu já falei isso em outra live. A gente tem lógicas diferentes, né? Nós, mulheres, somos muito mais emocionais e eles são muito mais racionais. Então, você tem que entender que tá tudo bem essa diferença. Você vai ajudar ele em um momento que é emocional e que para ele é difícil, e ele vai te ajudar no momento que é racional e você acha difícil, porque a gente é mais emotiva, sabe? A gente tem que se complementar. Então, cuidado com isso, tá? Não fica bloqueando ele o tempo inteiro, não, porque senão não tem jeito, ele não vai realmente querer ficar com você, não vai dar certo, né? Uma coisa é que eu tenho algumas clientes que elas falam assim: ah, mas eu já cansei de falar isso e ele não muda. Gente, se você tá fazendo isso e não tá dando certo, você vai continuar fazendo isso do mesmo jeito? Não dá, não vai dar certo mesmo. Você precisa mudar de tática, né? Então, falar, por defeito. Reclamar, não deu certo, vamos mudar. Muda o jeito de ser. Você não tem que mudar de pessoa. Mas assim, com certeza, se vocês estão juntos, vocês tiveram e têm momentos de carinho. Então procura ser mais carinhosa com ele. Quando você é mais carinhosa, quando você dá mais apoio, ele também vai te dar a mesma coisa. Sabe? É mais ou menos assim, é dando o que se recebe. É fato, né? Então pensa nisso, como você está tratando ele? Outro dia eu falei também sobre a linguagem do amor, as linguagens do amor. E aí você sabe qual é a linguagem do amor prioritária dele? E o que é a linguagem do amor? Linguagem do amor, gente, é a forma com que eu recebo o que você me dá. Então, assim, por exemplo, se eu gosto de ganhar presente e você me dá um presente, para mim significa que você me ama. Mas essa não é a minha linguagem de amor primária, não.
Só para te dar um exemplo, para você entender que é isso. Então, assim, tem gente que gosta de ganhar abraços, beijos, gosta de ficar pegando o tempo inteiro, né? Então, você tem que descobrir o que ele gosta, qual é a linguagem de amor dele, certo? Para você fazer com ele aquilo que ele gosta. E não fazer com ele o que você gosta achando que está sendo bom para ele. Porque ele não está entendendo a sua linguagem. É como se fosse uma língua, um idioma, né? Você tem que entender o idioma de amor dele e ele tem que entender o seu para vocês se conectarem, né? Então presta atenção nisso. E olha, para te ajudar a fazer isso, tem um teste na internet, vários testes gratuitos, tá? Vai lá, escolhe um e responde lá as perguntas para você saber qual é a sua, porque às vezes nem você não sabe, então você não sabe nem pedir do jeito que você quer, certo? E aí tenta ver se ele faz também. Se ele fizer, vai ser ótimo, né? Mas não é todo mundo, todo homem que gosta de fazer. Mas às vezes você dobra ele para ele fazer e vai dar certo, né? Então, gente, é isso, sabe? Essa questão de linguagens do amor, né? Do autoconhecimento, eu falo muito sobre o autoconhecimento. A gente tem que estar sempre atenta a isso, sabe? Se questione em relação a todas as coisas que acontecem, sabe? Se questione as horas boas, as horas ruins. Se questione as coisas que ele fez realmente fazem sentido para te magoar. Então, assim, questione você mesma, por que eu estou fazendo isso com ele? Ele fez por merecer de verdade? Porque na maioria das vezes nós sentimos muito mais do que o outro fez. Então, assim, eu já passei muito por isso. Meu marido é muito nervoso. Ele é, assim, explosivo, né? E aí ele grita. E antes, gente, meu Deus, eu chorava de ver ele gritando. Nem era comigo. E eu ficava descompensada, entende? Quando eu aprendi que aquilo não é comigo, que ele tá nervoso, é com ele mesmo ou com outra coisa que aconteceu. Então, assim, para você entender que é a gente que sente. O outro faz as coisas que ele tem que fazer, mas eu que sinto. Então, eu que me deixo triste, eu que me deixo de todos os jeitos. Alegre, triste, infeliz, frustrada, com raiva, enfim. Né? São várias coisas que a gente mesmo é que sente. E que às vezes ele não teve nem a intenção, porque talvez não era isso que ele queria, né? Não, pode ser que ele queira em algum momento, mas não é sempre. Então, fica atenta com isso. E você vai conseguir perceber isso quando você se conhecer melhor. Aí sim, você consegue lidar com isso de uma forma mais madura, né? Percebe, começa a prestar atenção a partir de hoje, se você não está sendo dura demais com ele. Em vários momentos, aí você é que vai pensar realmente se está sendo dura ou não, se está abrindo mão demais das coisas e está se prejudicando. Se pergunta, quando você estiver cobrando alguma coisa dele, né? Olha, será que eu preciso cobrar isso dele de verdade? Né? Porque às vezes não precisa. E aí você fica cobrando, você fica brigando, ele fica com raiva, o que acontece? Distancia, né? Então, o que você acha disso que eu tô te falando? Depois você para pra você pensar quantas coisas que você já cobrou dele que não faz sentido. Já fiz isso demais, né? Então, faz sentido? Se coloca essa pergunta todas as vezes que você tiver, sabe, numa situação assim de embate, a ponto de ter uma discussão. Olha só, tô ganhando coração hoje. Obrigada, adoro esses corações, gente. Adoro coração, adoro amor, adoro tudo, né? Então, pensa bem, né? Será que você não tá sendo autoritária, radical em alguns momentos do relacionamento de vocês? Isso é muito importante, porque às vezes ele pode ser, mas às vezes você também pode estar sendo. E aí você precisa trabalhar o seu autoconhecimento para se perceber melhor e saber, né,
se você pode continuar fazendo isso, ou se você deve recuar e dar uma freadinha e dar uma ré, né? Então, isso vai ajudar demais a você a lidar melhor, sabe? Porque quando eu falo de relacionamento, né, gente? Aprender a falar com ele para ter o que você quer. Gente, meu Deus, mas isso é tão verdadeiro, mas tão verdadeiro, porque isso aconteceu na minha vida. Isso acontece na minha vida, né? Então, por isso que eu acho assim, muito importante falar, né? E quando a gente começa a entender melhor isso, na escola do relacionamento a gente estuda muito isso, muito mesmo, muito bacana. E quando a gente tá mais por dentro desse assunto, mais por dentro da gente mesma, a gente começa a rever essa questão de pontos de vistas. Porque quantas vezes a gente bate de frente, um quer uma coisa, o outro quer outra. Um acha uma coisa, o outro acha outra, né? Acontece demais isso nos relacionamentos, não tem problema. Mas a gente fica num negócio de, eu acho que igual o cavalo na carroça, assim, ó, sabe? Que só enxerga ali o seu ponto de vista e acha que ele tá errado e que ele tem que mudar. Então, às vezes, ele realmente tá errado, mas às vezes a gente também tá errado. Às vezes a gente pode maneirar, né? Então, pensa nisso. Reveja, sabe, os seus comportamentos, reveja os comportamentos dele, reveja os comportamentos seus diante das coisas que ele traz para você ou faz com você, reveja o comportamento dele quando você faz as coisas com ele, tá? Quando você começa a enxergar de uma outra forma, é como se você saísse do relacionamento e revisse uma conversa, uma briga que vocês tiveram e analisasse isso de fora, como uma pessoa de fora, sabe? Aí você começa a ter uma nova visão, aí você começa a enxergar diferente, sabe? E com isso você consegue ter diálogos, conversas mais assertivas, sem tanta briga, um pouco mais de aceitação, um pouco mais de empatia, um pouco menos de julgamento, que é o que eu já falei, né? E uma outra coisa que é muito importante, gente, eu falo que é assim, ó, por exemplo, você tem um dinheiro e vai numa loja e compra alguma coisa. Ou seja, você deu X dinheiro e trouxe alguma coisa de volta. Foi uma troca, não é? Então eu vou chamar isso de moedas de troca. Aí eu quero que você pense o seguinte: o que você dá ou doa para ele, e o que você espera em troca do que você dá para ele, né? Porque, por exemplo, tem pessoas que adoram cozinhar, não é meu caso, mas adoram cozinhar, então elas cozinham, adoram fazer comida diferente todos os dias, fica ali dedicando a isso e espera que o marido e os filhos deem amor, deem carinho, só que ela não recebe isso, entende? Só que isso acontece com ele também. Ele faz várias coisas pra você que às vezes você não tá nem percebendo e ele tá esperando algo em troca, né? Que são as moedas de troca. E aí o que acontece? Ele se frustra. Você se frustra. Entende? Por isso que às vezes é importante a gente falar. Porque o que você entrega pra ele, pra qualquer pessoa, deixa dentro de você uma expectativa. Eu espero X, né? Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela adora dar presentes. Só que ela gosta de receber também. E na maioria dos casos, quem gosta de dar presentes é porque gosta de receber. Talvez não seja a linguagem primária, a principal. Mas você tem que prestar atenção nisso, certo? Porque a coisa mais difícil que tem, gente, é a gente ter a expectativa de, né, tá esperando algo em troca daquilo que a gente faz e não ter nada. Porque, igual eu falei, você paga na loja, te dá uma bolsa, te dá um bombom, te dá um doce, sei lá o quê, né? Então, ou seja, trocou. Você sabia que você ia dar isso e ia receber isso. Agora, no relacionamento não é assim. E aí, como é que a gente vai lidar com isso, então? Como que eu vou saber o que ele quer em troca do que ele está me dando? E como que ele vai saber o que eu quero em troca, o que eu espero em troca do que eu estou dando para ele? E aí eu falo que é o seguinte: não existe bola de cristal, né?
Então você precisa falar para ele. Isso é muito importante. Só que não é assim, ó, eu vou fazer o almoço hoje, quero que depois você me dá um presente. Não. Sutilmente, em alguns momentos que vocês estão bem, um momento que está agradável, você toca no assunto. Ah, eu gosto tanto quando eu faço... Vou falar do almoço, que foi o que eu citei. Eu gosto tanto quando eu faço o almoço e depois você me ajuda a arrumar a cozinha, por exemplo. Ou então, eu acho tão bom quando você elogia uma comida que eu fiz. Eu fico tão feliz. É dessa forma. É uma forma sutil, sem cobrar, né? Ou então lembrando, ah, nossa, aquele dia você elogiou minha comida, eu adoro que você me elogie, sabe? Então, assim, isso fora do momento, em outro momento. Às vezes até comentando junto, você e ele com outras pessoas, sabe? Por isso a gente tem que pensar, né? Ninguém nos ensinou a comunicar no relacionamento. A gente aprendeu a não ser mal educado com as pessoas, a não gritar, a não passar dos limites. São essas coisas que a gente aprende, né? Agora, a se fazer entender com o que você espera e a entender o que o outro está esperando, ninguém ensinou isso pra gente. E eu vou ensinar isso na escola do relacionamento. Mas então, gente, é isso, sabe? Não tem bola de cristal. Não adianta. Eu tenho uma cliente ontem, hoje é quinta, não, foi ontem que eu atendi ela. E ela falou assim, ela contou uma história lá do relacionamento dela, né, com problemas. E aí ela falou, mas ele já sabe que é assim, que eu fiz isso. Aí eu falei com ele não sabe. Eu falei com ela, ele não sabe. Sabe por quê? Porque ninguém sabe o que você está pensando. Então, o óbvio tem que ser falado, sabe? O óbvio do óbvio. Às vezes você pensa, gente, mas não é possível que ele não tenha noção disso. Não tem. Se ele tivesse, ele não estava fazendo o que ele está fazendo. Então, é aprender a falar sem julgar, com empatia, certo? Com leveza. Uma coisa aqui, outra ali, sabe? Cada hora fala uma coisa e aí sim, aí as coisas vão começar a fluir melhor, né? E às vezes, por exemplo, o meu marido, ele tem dificuldade de falar o que ele quer. Muita mesmo, né? E então, às vezes ele não quer falar e às vezes ele não sabe como falar, né? Aí eu faço com ele o seguinte, por exemplo, na hora que ele não sabe o que falar. Porque a mulher, ela é o seguinte, ela tem mania de chegar, deixa eu ver quantas horas, gente, acho que eu já tô passando da hora, né? Mas vamos lá, tá acabando. Mulher tem mania, é ansiosa, né? A maioria das mulheres são ansiosas, falam muito, quer que ele fala também, e é tudo diferente, eu falei nisso em uma outra aula, mas vamos lá. Então, às vezes, ele chega com um problema em casa. Problema no trabalho, talvez, né? E aí, esses dias ele chegou com um problema. E ele falou, e eu olhei, escutei, tranquila, com um olhar tranquilo, sem julgamento. E aí falei com ele assim, você quer falar sobre isso agora? Não, quero não, tô só te contando mesmo. Então, gente, é isso. Às vezes ele chega, ele só quer desabafar. É só você ouvir. E pronto. Aí você começa a falar, porque já fiz isso muito também. Nossa, eu já fiz tanta coisa que eu falei hoje, né? Mas é isso, é pra você entender que é verdade, dá certo se você fizer diferente, né? Mas assim, assim, do jeito que eu gostaria, eu falaria, mas por que você não faz isso? Então vamos fazer isso, isso vai dar certo e tal, eu vou te ajudar. Gente, ele não tá pedindo palpite, entende? Até o momento que eu aprendi que ele não tava pedindo opinião, que ele queria só me contar, nossa, mas nós já brigamos demais. Porque aí eu quero dar o palpite que é que ele aceita, né? Então, assim, são detalhes pequenos que vão fazer uma diferença muito grande no seu relacionamento, tá certo? Então, cuidado com a sua expectativa, tá? Vai começando devagarzinho a elogiar ele, a pedir aquilo que você gosta sem cobrar. Mas você não faz isso, você nunca faz isso. Não, isso aí ele não vai fazer mesmo se você falar, tá?
Vai fazendo isso que eu te ensinei hoje, tá bom? E eu espero que você comece aí caminhando igual eu caminhei e hoje, graças a Deus, já consegui aí não acabar com os problemas, como a Juliana, minha aluna, disse, mas resolver os problemas com mais tranquilidade, com mais leveza, com mais amor, com mais respeito, né? Então é isso, gente. Eu espero ter contribuído com você hoje, tá? Para e pensa um pouquinho nisso tudo que eu falei, que se você colocar em prática, eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar, tá bom? Te vejo então na terça-feira. O tema da live de terça-feira é o seguinte: é para quem quer um parceiro muito mais amoroso do que está agora, tá bom? Então, te vejo na terça, tá? Beijo grande, muito obrigada por você estar aqui comigo hoje.